Olá pessoal, tudo bem? Ah, Resolvi gravar esse vídeo para encerrar o ano, falar algumas coisinhas que eu tive vontade, né, de, de passar para vocês, alguns comentários, comentar um pouco a minha convivência nesse ano, né, com todos vocês, clientes, amigos do Face, amigos pessoais, e lembrar do que aconteceu no fim do ano passado, que eu gravei um vídeo também, no final de 2015, até postei esses dias, ah, de uma certa forma, criando uma situação para que as pessoas viessem a pensar a respeito do próximo ano de uma forma mais segura, mais equilibrada, tivesse mais sentido, né? Aí, de repente, começa o ano e as coisas não se conduziram da forma que a gente pretendia. Aliás, todo mundo deseja isso, deseja aquilo, pede isso, pede aquilo, faz promessa. Pedem para os seres superiores, para Deus, para Jesus, para anjo, para arcanjo, para... E no fim, eu chamo isso tudo de pedidos placebos. Alguma coisa funciona, a maioria não funciona. Aquilo que funciona é porque, de alguma forma, a pessoa criou situações pessoais para que ocorressem, mas vai ter que pôr a culpa em alguém por ter acontecido, né? Porque ainda o ser humano está carecendo de trabalhar um pouco melhor a personalidade, né? Botar mais fé no taco, né? E de repente, quando consegue alguma coisa, ou quando algo se apresenta como algo como bom, como pretendido e tudo mais, reconheça que foi por seus próprios méritos, né? Com a ideia de existir uma interferência ou não, misturado no meio, o importante é que as coisas se realizaram, mas fica meio que artificial, né? Como eu já disse em outras ocasiões, e repito sempre, né? Quando acontece coisa ruim, alguém está me perseguindo, alguém está fazendo alguma coisa. Quando acontece alguma coisa boa, foram os mestres que me ajudaram, né? Foram os senhores da luz, foram... Mas, enfim, cada um com seu credo, mas é interessante isso. O ser humano sempre se põe em último lugar. E a autovalorização é precaríssima, né? As pessoas perdem um pouco o bom senso, são usuários de bengalas, né? De muletas, né? Mas, enfim, o ano de 2006 correu de uma forma totalmente louca, né? Mudanças políticas, comportamentais, o mundo entrou em caos e, de repente, tudo isso criou uma situação de um certo desespero. Até a metade do ano o negócio estava muito ruim, pior do que está agora. Muitas pessoas pessimistas, né? Aquelas pessoas que parecem que se alimentam da energia do caos, comentaram, discutiram, escreveram um monte de asneira e vomitaram revoltas, né? E reivindicações quase que impossíveis, né? Porque quem tem bom senso e acompanha tudo o que está acontecendo aqui, de uma certa forma, toda essa mudança está sendo necessária para que o ser humano comece a tomar um pouco mais de consciência. Vai ser difícil? Vai. Vai ser difícil porque a cultura do brasileiro é precaríssima. A educação do brasileiro é, um, é uma lástima. Mas, enfim, alguns acordam, né? Alguns começam a tomar atitude e o Brasil só continua andando até a data de hoje
porque o ser humano reagiu. Dependente ou não de credo, de não sei mais o quê, chegamos até o final do ano, né? Atropelando um pouco aqui, ajeitando um pouco ali, criando situações favoráveis, alguns mais inteligentes, mais equilibrados, foram bem-sucedidos, aqueles que, de repente, programaram um crescimento e não conseguiram, conseguiram segurar pelo menos uma situação e não entrarem em declínio total, né? Aqueles que não conseguiram por um problema administrativo, e aí, de repente, a culpa é do mercado, a culpa é da política, a culpa é da... E o negócio começa a tomar um vulto absurdo, né? Desespero, né? A inter-relação humana está muito maculada, a informática transformou o ser humano em robôs também, né? Eu mesmo uso o Facebook muito para me comunicar com as pessoas, mas eu recebo muitas visitas pessoais. Eu adoro conversar com as pessoas olhando no olho. Eu adoro conversar com as pessoas bem de perto. Eu abraço, eu beijo. O meu trabalho como terapeuta é um pouco diferenciado. Eu gosto do contato, eu gosto da realidade, eu gosto da verdade. Mas, enfim, as pessoas estão distantes. Só que aconteceu uma coisa muito importante e muito interessante nesse caminho todo, que mostrou que o ser humano, quando ele precisa, ele reage. Nós fizemos um trabalho, eu digo nós, porque eu participei também muito de perto disso tudo, com relação à fosfetanolamina, um grupo muito forte, muito coeso, muito unido, né? Com alma, com sentimento, pessoas espetaculares, pessoas com uma pureza de sentimento, uma dedicação absurda, que a gente conseguiu em 2016, foi algo louvável. Muitas pessoas não deram muito valor, porque de repente são imediatistas e não têm o bom senso de respeitar que o passo a passo das coisas é muito mais complexo, não difícil, mas complexo do que a gente imagina, né? Conseguimos, de alguma forma, como declarou ou declararam alguns políticos, eu não vou citar nome, por apelo popular, a gente conseguiu com que a fósforo fosse colocada em teste, passou pela primeira fase, apesar dos disparates das declarações, passou pela primeira fase, entrou na segunda fase. A gente não pode falar muito a respeito, mas está indo bem, está sendo muito bem acompanhada por uma equipe muito forte, muito atenta. O doutor Gilberto está acompanhando bem de perto. Eu acredito que em meados de fevereiro a gente tenha boas notícias a respeito disso. Sei que o governador está acompanhando isso de perto, é um interesse dele também que isso ande, porque foi ele que iniciou todo esse processo para que viesse a acontecer o que está acontecendo. Queira ou não, mete o pau, sabe? Falem, não me interessa, o interessa que a gente conseguiu em tempo recorde um trabalho importantíssimo, que não é só para quem tem a neoplasia, né? É para a população, é para o mundo, para todas as pessoas. Mas, enfim, foi espetacular, está sendo espetacular. Algumas pessoas sem paciência, não estão respeitando os trâmites, é óbvio, né? Esse ano foi um ano também muito triste, né? Pessoas deixaram de conviver com a gente, pessoas que participavam dos grupos, pessoas pleiteando a liberação da fósforo, não conseguiram, crianças, idosos.
gente jovem, eu também não vou citar o nome, cada vez que eu lembro isso me machuca, né? Mas mexeu muito com todo mundo, mas fizeram como encarnados a sua parte, participaram muito, se dedicaram muito, batalharam pelo futuro daqueles que, de repente, em qualquer momento, espero que breve, espero que breve, venham ter acesso à fosfetanolamina. As pessoas envolvidas com tudo isso, que se dedicaram a correr atrás de alternativas para, pelo menos no momento, substituir a falta da fosfetanolamina, foi excepcional. Nunca ouvimos falar de tantos produtos ou de tantas substâncias que pudesse ser ou como tapa-buraco, né? Ou como algo efetivo, importante na cura ou na sustentação de pessoas do câncer, né? De pessoas aí que estão numa situação crítica, numa situação ruim. Alguns desencontros lamentáveis, né? Que isso com o tempo vai se corrigindo. Foi um ano importante de muitos movimentos no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo foi uma loucura o que a gente fez. Repercussão nacional, rádio e televisão cobrindo. Nós mexemos bastante. O ano de 2016 foi muito importante para isso. Chegamos no fim do ano, de mais um ano. Né? 2016, o ano do caos, o ano do impeachment, o ano da mudança política, o ano do muro, né? A tentativa de moralizar um pouco todo esse segmento político. Está sendo bom, está sendo ótimo, isso vai ser muito importante. Mas, em todo esse contexto, terminou 2016, vai começar 2017. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Como é que vocês estão, ou como nós estamos com relação à consciência, a bom senso, a objetividade, com os pés mais no chão, de uma certa forma exigindo situações de melhoria, sem mindinguice, sabe? Mas por direitos. E seguindo caminhos que, de repente, possam surtir efeitos mais seguros. E não ficar delirando, e falando asneira, escrevendo besteira, sabe? Tem pessoas muito desequilibradas, muito infantis, é óbvio. Quem está envolvido com essa situação crítica dessa doença, né, que destrói o ser humano, tem o direito de se desequilibrar psicologicamente. Mas, sabe, tem que ter um pouquinho mais de bom senso para lidar com tudo isso, porque, queira ou não, por enquanto, a gente está submetido ou submisso a legislações, a protocolos, que servem mais para robôs, para animais, do que para ser humano. Mas a gente vai vencer, viu? Isso mexeu muito, não parou, cada vez mais tá mais claro e mais contundente a nossa postura. Ganhamos aí o Diego, a Rádio Fósforo, que está bombando para o mundo inteiro. Isso vem mostrando o empenho das pessoas com relação a se solidarizarem com todo esse segmento. Vou repetir, está mexendo com o mundo. O que a gente fez, o que a gente está fazendo, ninguém no mundo fez. E devagarinho a gente vai conseguir. Vamos conseguir, com certeza absoluta. As coisas estão andando bem.
Mas por trás de toda essa loucura desse ano, o que eu queria colocar para vocês? Não seria um conselho, seria uma sugestão, né? Comecem a trabalhar mais sua personalidade, sua autoestima. Botem fé mais no seu taco. Sabe? Sejam menos dependentes do abstrato. Sejam menos dependentes do que, de repente, a maioria, apesar de ter fé e ter sido educado para desenvolver essa fé, não tem nem certeza se realmente existe, se não existe, se produz alguma coisa. Qualquer coisinha que aconteça, obrigado, meu fulano, obrigado, meu ciclano, por eu ter conseguido isso. Porra, foi você que conseguiu. Com fulano ou sem ciclano, se você não tivesse feito alguma coisa para conseguir, não tinha acontecido nada. Fica em casa dormindo e vê se as coisas acontecem. Pedindo para os senhores aí, para que viesse a acontecer. Sabe, está na hora do ser humano começar a acordar e se valorizar. Está na hora do ser humano retrabalhar a sua autoconfiança. Nós somos poderosos, pessoal. Esse ano todo mostrou o quanto poder o ser humano tem para mexer com as coisas em vários segmentos, com resultados. Com resultados, que é o mais importante. Tem delírios no meio? Tem. Tem as viagens na maionese? Tem. Que a gente, uma hora a gente ri, outra hora a gente chora. Mas faz parte, né? Agora, está faltando consciência, menos dependência. O ser humano tem que perceber que o sistema quer que ele continue robô, submisso, que ele continue rendendo graças, rendendo louvores para algo que já deixou de ter sentido, sabe? Por que deixou de ser sentido? Porque com ajuda ou sem ajuda, quem consegue as coisas é o indivíduo. Quem faz com que as coisas aconteçam são os indivíduos, são as pessoas. Quando você dispara um processo, se você tiver objetividade, se você tiver bom senso, se você planejou da forma correta, você vai ter um resultado independente da interferência de quem quer que seja. Esse ano mostrou muito que, por mais que tentassem impedir o crescimento ou o sucesso dos brasileiros, a gente chegou no fim do ano, 2 bilhões de desempregados. Putz, é horrível ter gente que está desesperado, mas chegamos no fim do ano, estamos aí com mandato tampão, logo o ano que vem, isso começa a entrar no eixo devagarinho, para que as coisas comecem a melhorar depois da metade do ano, o ano 2018, o ano eleitoral. Espero que, de repente, as pessoas tenham consciência para começar a trabalhar isso o ano que vem, para não fazer asneira, né? Fazer asneira de novo. A maioria das pessoas que estão passando pela situação de condenação não entraram lá para o concurso público, né? Eles foram votados, pessoal. Alguém apertou o botão, alguém escolheu. Desculpa a expressão, olha a merda que fizeram. Olha o lixo que compõe essa nossa estrutura política. Vai continuar assim? Sabe, é uma questão de ter consciência. Mete o pau, grita, xinga, fala. Mas no fim, quem decidiu? Ou quem decide? É o povo. Quem que faz essa máquina andar? É o lojista, é o industrial, é o professor, é o advogado, é o médico. É o médico. Complicado, mas é o psicólogo, é o psicoterapeuta, é o terapeuta complementar holístico. São os bons políticos. Dá para contar no dedo, mas tem. São pessoas íntegras de caráter que faz o Brasil andar, apesar de.
que já passou do tempo do ser humano ter uma consciência diferenciada. Já passou do ser humano se reconhecer como alguém importante, porque na cabeça da gente está plantado que nós somos pequenos, inferiores perante ao Criador. Nós somos criadores. A nossa vida é autodeterminada por nós. Quem manda na nossa vida somos nós. As pessoas ainda têm uma ilusão que nós somos comandados. Quem quiser ser comandado, obviamente vai ser. Se vulnerabiliza, se entrega, se corrompe, se diminui. Mas se tomar uma atitude, ele passa a perceber o quanto ele tem de autocomando. Ele passa a perceber o quanto ele é importante nesse contexto vivencial. Aliás, existencial, né? Porque no contexto vivencial, deixa a desejar, né? 90% do ser humano existe. Não vive, não sabe viver. Tenta plantar felicidade. Eu quero ser feliz. Não existe felicidade eterna, pessoal. Existem momentos felizes que, na maioria das vezes, são muito mal curtidos, são muito mal festejados. As pessoas não aproveitam os momentos felizes de cada vida. Uma brincadeira. Você acorda de manhã, abre os olhos, se percebe vivo e não tem coragem de se agradecer por ter acordado para mais um dia de trabalho. Ó, Senhor, obrigado por ter me dado mais um dia de... Que dia de vida? Quem que deu? Quem que foi você que acordou? Você tem um compromisso com você, comandado por uma essência importantíssima que ninguém dá importância. As pessoas não se amam, as pessoas não são apaixonadas por si próprias. As pessoas não se agradecem por existirem e terem a oportunidade de viver. Agradece até o catador de lixo da rua, alguns, né? Que a maioria é arrogante, soberbo, né? Mas a si próprio. Não respeitam o seu compromisso de estarem vivos, de existirem, e a sua obrigação de agregar a sua essência, conhecimento, cultura, crescimento, viver bem, viver em harmonia. Buscar o equilíbrio, correr atrás de um equilíbrio, depende de cada um, não cai do céu. Não é oferecido ou dado por alguém. Aliás, essa balança é totalmente distorcida, é totalmente errada, não tem o menor sentido. Que, de repente, se a gente for levar a sério tudo isso, os nossos pseudos comandantes são muito sacana, né? De repente, nós tivemos aí recentemente um acidente absurdo, né? Morreu um time inteiro de futebol. Onde é que estava a proteção deles, hein? O que é que estava fazendo o divino deles que não socorreu? Só 4? Só 5? Hã? Antes de ontem caiu lá um avião na Rússia, lá. Morreu mais não sei quanto. Cadê o divino deles? Estava protegendo. Estava, acho que, de folguinha, né? Ih, caramba, esqueci do pessoal dentro do avião. E agora? Ó, tudo isso são opiniões, são posições minhas, tá? O terapeuta louquinho, Cafarelli. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Se você se empenhar, de verdade, com bom senso, com objetividade, com humanismo, com autoconfiança e com autoestima, você consegue aquilo que você se autodeterminou nesse teu período existencial, para que você tenha uma vivência mais saudável, mais equilibrada, mais sadia. Né? Você se agradece pelos seus feitos? Você se questiona quando você percebe que pisou na bola e de repente tinha tudo para que isso não viesse a acontecer, e um lapso, uma falta de atenção, né? um comportamento impulsivo fez você fazer uma merda
e de repente, putz, e agora? Vamos rever isso? E quando é ao contrário, quando você é bem-sucedido, quando você consegue realizar e concluir seus feitos, aquele que te traz o prazer e a felicidade momentânea que você quase não curte, você se agradece? Obrigado por eu ter conseguido o que eu consegui. Não, você vai acender vela, você vai fazer, pagar promessa, você vai agradecer para fora, fora, fora. Você com você mesmo. E, na verdade, tudo isso fora, 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 depende de cada ser humano. O ser humano é que planta e que sustenta tudo isso. Não sei se vocês estão entendendo, se eu estou me excedendo. Mas, enfim, ó. Comecem a se dar mais valor, tá, pessoal? Vocês têm uma alma, um compromisso importantíssimo que quer chegar, ou quer estar cada vez mais perto de vocês. E, por falta de cultura e de conhecimento, vocês não permitem, né? Essa que influencia inconscientemente a atitude de cada um e que, quando dá certo, oh, que legal, alguém fez por mim. Não foi um alguém que fez por você, mas foi o teu duplo, né? Isso ligado à tua essência espiritual, cria uma situação harmônica desse trio, que faz parte da evolução da espécie, da evolução pessoal, do crescimento espiritual de cada um, que não é muito reconhecido, tem muita mística por trás, tem um monte de palhaçada, tem um monte de situações enganosas. O ser humano paga para ser enganado, paga para ser ludibriado, paga para acreditar em algo inventado que, de repente, maquinado de uma forma ladina e sem vergonha, faz com que pessoas se ajoelhem e prestem e rendam homenagens a algo que não tem o menor sentido no século XXI. O ser humano tem um cérebro fabuloso, uma capacidade fabulosa de se auto-manter, de se auto-equilibrar, de se interrelacionar com os humanos de uma forma mais espiritualizada e não espiritista. Tem capacidade de trabalhar a convicção e menos fé. Sabe? Ter fé, acreditar em alguma coisa que não tem certeza se vai acontecer, se existe ou não. E quando você trabalha com convicção, você tem um começo, meio e fim que vai trazer um resultado seguro, com equilíbrio. Acreditando em si próprio. Sabe? Sei lá, tem um trabalho para desenvolver o ano que vem, que vai ser, vocês vão conhecer, porque eu vou divulgar a respeito disso, mas deixa andar. Ó, eu desejo para vocês uma ótima passagem de ano, né? Um encerramento de 2016, um início de 2017. E não percam muito tempo planejando alguma coisa, viu? Aprendam a viver a cada dia e terminem o dia da melhor forma que você conseguir, produzindo, crescendo. Respeitem as pessoas, respeitem os seres humanos. Não sem aquela história de meu irmão, isso e aquilo, como pessoas, como seres íntegros, se forem, se não forem, deixa cada um resolver seu problema. Participa dentro daquilo que você se coloca como capaz. Não se meta besta a querer fazer alguma coisa que você não tem capacidade para fazer. Reconheça seus limites e reconheça o quanto você tem de potencial para vencer seus processos de vida. Isso é o mais importante. Deixa o resto para lá. Vocês vão viver melhor. Se agradeçam a cada dia que vocês acordarem. Estimulem o seu dia para que ele termine de uma forma harmoniosa, produtiva. Né? Não reclama quando você chega em casa à noite. Cara, que dia, estou cansado. Cara, você viveu mais um dia. Vai conviver com a família. Sabe? Vai descansar.
Conversa um pouco com o teu mestre. Não é aquele mestre que fizeram você acreditar que existe ou não, é aquele verdadeiro, aquele que todo mundo tem, precisa ter, porque senão você não acorda, você não trabalha, você não idealiza, você não cria, você não plasma aquilo que o teu mestre programou para você, ou programa para você, que na verdade não é ele, não é alguém, né? Para vocês pensarem. Ó, que todos tenham muitos momentos felizes e que saibam manter esses momentos com mais periodicidade, sabe? Com mais respeito por si próprio e pelo outro. Que todos sejam felizes. Cada um vai ser feliz de acordo com o que plantar. Não vai cair felicidade do céu. Que todos esses colegas, esse pessoal que conviveu com a gente em 2016, pelo menos aqueles que se mantêm ainda com vida, né? O meu pesar com aqueles que não conseguiram, se dediquem a um trabalho pessoal, sabe, para si, com mais empenho. Lamento muito de ter conhecido pessoas esse ano de 2016 que não terminaram o ano, né? De repente, foram vencidos de alguma forma, ou já estava planejado para eles, né? O teu dia é esse, acabou, encerrou, você já fez o teu papel. Até logo. Mas aos que se mantêm vivos, aos que se mantêm dedicados, a todo esse grupo maravilhoso que foi criado em 2016, com uma força imensa que tem. Eu desejo que todos saibam vivenciar muito bem, existencialmente, cada momento feliz que criarem para si. Vamos batalhar, pessoal. Olha, nós temos muita força, bastante força. Nós vamos conseguir. Boa passagem de ano para vocês. Ótimo 2017 para vocês. Ou para nós. Nós estaremos juntos. Beijos e abraços. Tchau, tchau, pessoal.